Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre os sistemas de distribuição de medicamentos. Esses sistemas de distribuição de medicamentos, existem vários e vários estabelecimentos, mas se você pensar em termos de farmácia de hospital, de ambiente hospitalar, os hospitais costumam ter a farmácia centralizada ou, dependendo da sua demanda, da sua dimensão, você vai ter outros centros de distribuição espalhados pelo hospital, em enfermarias, em centros cirúrgicos, em termos de condição de segurança de paciente, fluxo de pessoas, e aí vão se adequando. Além disso, tem formas diferentes de você distribuir esse medicamento. A gente vai ver que existem várias possibilidades. Muitas vezes eles adaptam um método com o outro para ver qual que vai adaptar melhor a realidade daquele local. Então pode ser que vocês venham passar um tempo de estágio ou vida profissional em vários estabelecimentos. Uma das coisas importantes é procurar saber tudo como funciona naquele estabelecimento, as normas, principalmente essa forma de distribuição do medicamento. Então, existem vários métodos de distribuição de medicamentos. Cada farmácia hospitalar elabora a sua metodologia, mas dentro das inúmeras possibilidades, destacamos as que consideramos coesas e funcionais. Então, aqui a gente vai falar de dois métodos e não necessariamente vocês vão ver locais que vão aderir totalmente a um deles, ou vão misturar os dois, ou criar uma outra forma, mas sempre visando a melhoria do trabalho, agilidade, eficácia, principalmente segurança do paciente. Primeiro método, chamado de distribuição coletiva. Então, neste sistema, os medicamentos são pedidos em nome do setor ou da unidade de internação e não do paciente. Então, como que funciona isso? Cada hospital você tem as áreas ali, os ambulatórios, dependendo como são divididos. Então, por exemplo, um ambulatório só de queimados, unidade de tratamento intensivo, enfermaria de homens, de mulher, enfim, são vários pontos distribuídos. E costuma-se, em cada enfermaria, você ter um ponto da enfermagem, aquela da distribuição, onde os técnicos e os enfermeiros vão ficar ali. O médico também passa por essa enfermaria, onde ele vai fazer a prescrição do dia. Alguns hospitais são informatizados, outros não. Essa prescrição ela pode ser manual, ela pode ser coletiva, e isso vai depender de vários fatores, inclusive econômico do local, da possibilidade de se fazer isso. Então, em posse de todas as prescrições, um funcionário do setor transcreve todas para um impresso e encaminha à farmácia. Esta, por sua vez, recebe, separa e entrega ao funcionário todas as medicações contidas naquele pedido, ficando com uma via do pedido e devolvendo a outra para o funcionário. Então é como se fosse, por exemplo, a enfermaria de homens. Chega lá, ele vai pegar toda a prescrição daquela enfermaria lá do dia e solicitar em termos de medicamento. Ele não vai solicitar em nome do paciente, por leito. Ele vai pegar assim, tem uns 10 pacientes que usam captopril, que é um remédio antihipertensivo. Cada um vai usar 30 comprimidos, então a demanda total daquele setor no dia vão ser 30 vezes 10, ou seja, 300 comprimidos. Ele já vai pedir assim, captopril, 300 comprimidos. Adipirona, 200 comprimidos. E vai pedindo isso não por paciente, mas pela demanda e pelo medicamento que vai ser usado naquele dia. E isso você tem coisas que vão ser boas e coisas que vão ser ruins. Observem que um funcionário, o técnico, o enfermeiro, vai pegar a prescrição do médico, vai
reescrever, vai transcrever para um outro papel e vai solicitar a farmácia. Comecem a pensar o que teria de ruim nessa questão. Essa história de reescrever, transcrever, você já deixa o sistema furado, o sistema já sujeito a erros. É igual aquela brincadeira nossa de criança, telefone sem fio. Quanto mais intermediários você tem no meio da informação, maior a chance dessa informação chegar errada lá no fim. Então, primeiro chance de erro, o funcionário entender o nome errado, a dose errada do medicamento. Na hora que ele passar para o papel, e aí a farmácia vai ler de novo, a farmácia entender que é outra medicação, outra dose diferente. Então, quanto mais intermediários, maior a chance de essa informação chegar errada. É a letra, se não for informatizado. O informatizado você diminui a chance também de erro. Pode ter erro de digitação, mas tem que ser conferido isso. Mas se for papel, aí a letra vai de acordo com cada um, porque tem algumas legislações que pedem prescrição, a prescrição pede que ela seja feita de forma legível. O que é legível, né? Legível para um pode ser legível para outro, dependendo da pressa, como isso vai ser feito, né? E quando a gente fala de primeira via e segunda via, isso pode ser um papel carbonado, que é outra chance de chegar lá apagado, mais ilegível para o funcionário da farmácia conseguir ler. Então a gente tem alguns problemas nesse processo. Ele é prático porque não tem a separação por leito, que pode ser mais demorada, né? Mas ao mesmo tempo vai ficar sujeito a esse erro de interpretação errada. Outra questão, que esse medicamento ele vai ficar lá na enfermagem por um período de 24 horas. Às vezes tem baixa do paciente, ou por alta, ou por falecimento, ou troca de medicação, e aí esse medicamento sobra ali na enfermagem. Então tem a questão de acondicionamento, pode-se perder esse medicamento ali dentro, ou até mesmo a gente chama de foi desviado, né? Foi para outra finalidade, sabe-se lá para onde esse medicamento. E esse estoque na farmácia ele tem que estar muito certinho. Então esse medicamento sair da farmácia, voltar para a farmácia, isso já bagunça o estoque. E não é só o estoque, né? É o controle de validade desses medicamentos, né? Foi para lá, dá a baixa, dá a entrada de novo. Ou levou 30, mas não usou, para onde foram? Então é outro problema desse sistema também, que pode gerar uma sobra e uma perda de medicamento grande. Então nesse setor o funcionário confere o pedido e guarda a medicação após um período de geralmente 24 horas. As medicações que não foram administradas devem ser devolvidas à farmácia e um novo pedido deve ser feito depois para o dia seguinte. Esse método é lento, burocrático e dá margem para vários erros, principalmente na transcrição das prescrições para o impresso. Permite também um desperdício de medicamentos se as sobras não forem devidamente devolvidas à farmácia. O pessoal da enfermagem tem uma grande sobrecarga de tarefas a serem executadas. Então, ao invés de tirar do serviço ser colocado para a farmácia separar essas medicações e essas medicações já irem todas separadas por leito, a enfermagem tem que solicitar, transcrever, mandar para a farmácia e depois separar tudo por paciente. Aumenta o serviço da enfermagem. Tem uma sobrecarga de serviço que já tem tanta coisa para ser feito no ambiente hospitalar. O outro método seria uma distribuição individual ou por prescrição médica. Como que seria isso? A diferença do outro método. Nesse sistema de distribuição, a prescrição do paciente é feita pelo médico em duas vias. E é na via carbonada ou na segunda via que a enfermagem realiza o pedido da quantidade de medicações que serão utilizadas em um período geralmente de 24 horas.
Então vai pegar a demanda por paciente, por prescrição, o médico prescreve por paciente, e esse medicamento já vem todo separado para cada paciente, para cada leito. Claro que a enfermagem tem que conferir isso também. Quanto mais conferências tiver no processo todo, é importante para a segurança do paciente. Erro de prescrição, de medicação, isso acontece o tempo todo no ambiente hospitalar. Isso tem que ser evitado ao máximo. Somos humanos, estamos sujeitos a erros e isso a gente tem que tentar corrigir. Quanto mais conferência tiver, melhor. Pode ser erro na prescrição, pode ser erro na separação, no armazenamento, na separação pela farmácia, no envio e na hora de administrar o medicamento. Então, conferir sempre, tomar o hábito de toda medicação que for administrada, ler qual o nome do medicamento que você está administrando, qual que é a dose, o horário, conferir com a prescrição. E uma forma interessante de se fazer isso é ler para o paciente, como se você estivesse lendo para o paciente fica satisfeito e você ao mesmo tempo está lendo para você também, para conferir se esse medicamento está correto. Isso é segurança do paciente. Então a farmácia recebe a via carbonada é aquela via, a segunda via, que ela geralmente coloca um carbono para não ter que escrever 2 vezes, e aí já sai marcado na via carbonada. A carbonada não é das melhores segunda vias. O ideal seria impresso 2 cópias, uma cópia fica em cada setor, na farmácia e na enfermagem. Então a farmácia recebe a via e separa as medicações por pacientes. E muitas vezes por horário para cada paciente. Isso pode acontecer, tem uma outra forma que a gente chama de método unitário, né? Ela vem separado tudo, às vezes em fita, e coloca na fita toda, ela é por paciente, e cada local da fita é um horário. Então, às vezes o paciente tem 3 medicações no horário, já vem tudo separado 8 horas da manhã. Já vem a fita lá com os horários do paciente. Depois vem a medicação das 10, das 14, e assim vai. Fica mais separado por horário e fica individualizado, fica por paciente. Os funcionários do setor conferem a medicação da farmácia e as guardam neste sistema. Como as sobras são individuais e podem ser reaproveitadas de um pedido para o outro, sendo devolvida à farmácia apenas as que não serão mais utilizadas, ou quando o paciente receber alta ou for a óbito. Então, eles vão guardar o medicamento nesse sistema, né, da distribuição individual, e mesmo que não houve necessidade, tem medicamento que não é de horário, é só se necessário, então eles guardam para uma próxima administração. É um sistema mais ágil e rápido, onde as chances de erro são menores e o desperdício de medicação também. Então são vantagens. Mas ainda há uma sobrecarga de funções sobre os funcionários da enfermagem. Então é importante essa questão, sempre falando de agilidade, né? Porque um paciente quando chega no hospital, muitas vezes vocês vão ver que até a prescrição e a medicação chegar para ele usar, isso vai no mínimo umas 2 horas. E às vezes é uma coisa mais urgente. Por quê? É um serviço burocrático e tem que ser, por conta de não ser uma coisa de urgência na correria, porque tem que haver conferências. Tem todos esses protocolos que tem que seguir para a segurança do paciente mesmo. Mas tem que adequar a segurança também a uma maior agilidade. Então, para poder atender melhor essas demandas de segurança do paciente, agilidade, cada estabelecimento vai adequar um método que seja mais viável para ele. E uma outra coisa que é importante, a gente fala da informatização, não só do serviço de farmácia, mas do hospital. É muito interessante que isso seja feito, porque agiliza e tem um maior controle. Tem uma palavra-chave que na saúde, principalmente na área de farmácia, a gente fala muito, que tem que ser fundamental para a organização do serviço, que é chamado de rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Você ser capaz, ter um sistema organizado de tal forma que você seja capaz de
encontrar a informação detalhada para cada paciente, para cada medicamento que saiu, a hora que saiu, quem entregou, qual que era o lote do medicamento, qual que era o paciente que recebeu que dia, por quê? Quando está indo tudo certo, ok. Quando acontece uma coisa ruim, e isso aí pode ser até pro paciente, morreu o paciente, uma má administração, eles vão começar a puxar todas as informações possíveis. E às vezes isso não é possível rastrear. Por isso, nesse caso, faltaria rastreabilidade. Então, quanto mais informações e um sistema informatizado adequado, maior a organização do setor, maior a segurança do paciente, maior a agilidade do serviço. Então, para vocês que são da enfermagem, muitas vezes eles não têm noção do serviço de farmácia como que é. Então, como que funciona essa informatização? Uma outra coisa importante também é que a enfermagem geralmente não tem muita paciência para burocracias. Infelizmente tem que ter. Os funcionários, os profissionais trabalham em conjunto, né? A gente vê que as farmácias muitas vezes passam aperto com profissionais da enfermagem, porque eles não são de anotar o lote, a quantidade que saiu para o paciente, a data que saiu, que são informações importantes para serem dados baixa no sistema da farmácia. A farmácia tem que ter um controle de estoque. Não existe farmácia sem controle de estoque. E qualquer informação trucada, mal feita ou não informada ao sistema faz com que a farmácia vá perder esse controle. Então, atualmente, muitos hospitais estão informatizando seu serviço de farmácia, o que diminui a possibilidade de erro e principalmente de desperdício, além de facilitar o controle interno deste setor, como o controle de estoque e da validade dos medicamentos. Com relação aos pedidos feitos por sistema informatizado, cada funcionário é possuidor de uma senha para ter acesso ao sistema informatizado e, após se identificar, ele realiza o pedido da quantidade de medicamentos. Isso porque o que acontece é que a gente está usando um sistema, né? E aí, nesse uso do sistema, descobre-se que foi dado baixa no remédio errado. Aí vai falar assim, quem que estava usando? Quem foi? Nunca aparece. É filho feio, não tem pai. Não adianta, né? Ninguém quer assumir a culpa, ninguém é desejável. Então assumam os erros, porque nós somos humanos, mas a gente tem que fazer de tudo para não errar. E aí essa rastreabilidade ajuda nisso também. Então até o acesso ao sistema tem que ser identificado. Quem estava usando o sistema? Se eu passei a minha senha para outra pessoa, essa pessoa pode falar que fui eu. Ela estava usando na minha senha. E esse sistema de fechamento da informatização é importante, até para identificar, corrigir, educar. Claro, se a coisa tiver demais, aí tem que desligar o funcionário, né? Se a coisa não evoluir, porque não pode correr riscos. Mas sim, informar e educar o funcionário, recuperar, explicar que é necessário que seja feito adequadamente. Ter atenção é fundamental. Se a gente tem algum problema pessoal como ser humano, a gente vai chegar mais desestabilizado no trabalho. E aí a gente tem que tomar mais cuidado ainda. A farmácia recebe o pedido e separa as medicações, enviando-as ao setor. O controle interno informatizado é feito com código de barra. Cada comprimido, cada ampola, cada frasco de medicamento que é recebido pela farmácia recebe um código de barras. Assim que este medicamento é dispensado para o setor, seu código de barra recebe baixa no sistema. Então, assim, tem várias formas. Tem farmácia que não tem esse sistema de código de barra. Ele vai anotar, jogar o lote, por exemplo, saiu o medicamento do lote 2955. Ele vai lá, por exemplo, dipirona, aí dipirona ampola. Lote 29,55, quantas que saíram? 3, aí dá baixa em 3. Então, se meu estoque tinha 50, passa a ter 47.
E de acordo com o lote, a validade é vinculada. Então ele consegue acessar, tirar um relatório no sistema e ver quais medicamentos estão próximos ao vencimento, quais estão por vencer daqui a naquele mês, ou se tiver algum medicamento que já venceu naquele mês, retirar, né? E a forma de retirar esse controle é importante. Sempre deixar para poder liberar o medicamento aquele que estiver mais próximo da validade, porque assim você torna o estoque mais efetivo e diminui as perdas, né? Chegou um lote amanhã, mas esse lote está com a validade mais próxima, eu jogo ele para frente para poder sair primeiro do que o lote antigo, que às vezes está com a validade mais para vencer mais para frente, para meses depois. E essa questão do código de barra você vai pegar e na hora que chega o medicamento, a gente recebe o medicamento na farmácia, você cola os códigos de barra referente àquele medicamento. Então você vai pegar assim, a barra, o código de barra referente a dipirona gotas, o referente a dipirona comprimido. E aí é tudo muito bom, porque ele agiliza na hora de sair. É só fazer igual aqueles códigos de barra de mercado, passa ali, ele já dá baixa automática no sistema naquele lote. Qual que é o problema do código de barra? Aonde que acontece o erro e tem que tomar cuidado? Porque quem cola essa etiqueta de código de barra e identifica que aquela etiqueta é referente àquele medicamento, aquela forma farmacêutica, aquela dose, são funcionários da farmácia. Se por alguma distração, algum ocorrido ali, alguma coisa eventual, ele troca o código de barra do captopril pela dipirona, na hora que for dar baixa no sistema da dipirona, vai estar constando lá que está saindo captopril e não dipirona. Aí começa o controle de estoque da farmácia ficar todo furado. Eu não vou ter controle da validade correta, eu não vou saber meu estoque correto. Não é possível ficar contando estoque toda hora, o estoque é grande. Então tem que manter funcionando e eventualmente, estipulado pela farmácia, vai ser tirado, vai ser contado para poder conferir se o sistema está 100%. Esse seria tipo um inventário, né? Mensal, semestral, isso aí de acordo com a rotina do local. O que acontece é que até para a gente fazer o pedido de medicamento tem que ser baseado na demanda. Então a gente pega a demanda de dipirona dos últimos 3 meses. Mensalmente tem que sair dos 60, vamos colocar mais, né? Um hospital, vamos colocar aí, saiu 4 mil no mês, 6 mil no outro e 10 mil no outro. Então eu pego geralmente a demanda dos últimos 3 meses, 4 mil mais 6 mil dá 10, com mais 10, 20 mil comprimidos em 3 meses. Divido por 3, vai dar aí uma média aí de 6.700 mais ou menos, alguma coisa parecida. Então, sei lá, peço 7.000, 6.500, de acordo com a demanda, vai suprir minha demanda mensal, minha média dos últimos 3 meses. Agora, se a minha saída dos medicamentos estiver errado, esses 6, 4 e 10 não representam a realidade, a minha compra vai ficar furada. Ou eu vou ter excesso de medicamento ou falta de medicamento, né? Outra coisa que é importante, a validade. Controle de validade. Não pode entregar remédio vencido para paciente. Não pode fazer. Porque nada garante que ele vai estar com a sua eficácia. Que ele pode ter se contaminado nesse período. E se vir a acontecer alguma coisa, na rastreabilidade eles vão ver que foi entregue um medicamento vencido e aí vai ter um monte de gente indo aí para a cadeia por conta de falta de controle, né? Não pode, de hipótese alguma, tem que ser feito tudo para não entregar medicamento, não administrar medicamento. Então essa validade também, vocês na hora de administrar, é a última chance de conferir isso. Vocês vão lá e vão conferir. Esse medicamento, a validade aí tá próxima, ou venceu. Aí vocês vão lá e voltam para a farmácia com ele, pede substituição, quer dizer, mas não é minha obrigação. Gente, é um paciente, é vida. Todo mundo
no meio do processo, conferir, você elimina bastante a chance de acontecer um erro, né? Assim é feito o controle de medicamentos. Esse sistema ainda permite o controle pós-farmácia. Por exemplo, se a farmácia descobre que qualquer medicamento está contaminado, basta um acesso ao sistema que se tem como saber para qual setor e para qual paciente aquele medicamento foi dispensado. Então, é muito comum, às vezes, o órgão regulador do medicamento, a Anvisa, liberar, recolher os lotes dos medicamentos de pirona, captopril, e solta uma lista de lote que pode estar em desacordo e não pode ser liberado para administração, para comercialização de medicamento. Aí a farmácia fica igual um doido soltando aquilo para o estabelecimento para tentar ver aonde que foi. Então, se tiver algum desses medicamentos que estão já para ser administrados, é possível rastrear e já evitar menos uma administração. Claro que a maioria desses medicamentos muitas vezes não tem nem problema de eficácia, mas é de registro, e aí é melhor seguir o que a Anvisa está solicitando e já recolher e deixar ali até uma segunda ordem da Anvisa. O médico pode elaborar a prescrição médica informatizada e liberar diretamente uma via para a enfermagem e outra para a farmácia, o que seria ideal, né? Se o prontuário eletrônico, onde tem toda a informação do paciente, for interligado a todos os outros sistemas, o sistema da farmácia, para que todo mundo tenha a transparência na informação, uma rastreabilidade melhor, e a prescrição venha de uma forma que seja mais legível, né? O ideal é que a legislação obrigasse que ela viesse impressa e não somente legível. E é isto.